Olá! Estamos no FunviCast, o podcast do Centro Universitário Unifunvic, um programa feito por alunos e professores para levar assuntos relevantes da área da saúde para você. E hoje nós estamos aqui, alunas do 5º semestre de farmácia, eu, Giovana, Bruna e Gabriele, e nós vamos trazer para você assuntos sobre a anemia, né? O que é anemia? O que ela provoca, os tipos. Mas antes, eu vou pedir uma coisa. Chame seu amigo, chame seu vizinho, compartilha, marca, segue a gente lá. Vamos fazer com que outras pessoas tenham acesso a essas informações, tá bom? Que são bastante importantes. Primeiro, o que vem a ser anemia, então, né? Bom, de uma maneira geral, a gente apresenta a anemia como uma disfunção. Uma disfunção que acontece numa proteína no nosso organismo chamada hemoglobina, que junto com a hemácia, conhecida como glóbulos vermelhos, elas transportam oxigênio pela corrente sanguínea do pulmão para os órgãos e tecidos. E quando acontece esse distúrbio, algumas doenças acontecem. E a gente vai falar sobre isso. Aproveitando, eu peço para que você não só compartilhe esse vídeo, mas também de outros episódios que os colegas estão gravando. Isso é um assunto muito importante. E hoje nós vamos tratar de anemia hemolítica, que vem a ser, Gabriele. Primeiro a gente tem que entender qual que é a função, né, da hemácia, como você falou, que é transportar oxigênio para os tecidos, e onde que ela é produzida. Então, é lá na medula óssea, ela vai ficar 120 dias na corrente sanguínea, depois ela vai ser eliminada no fígado e no baço. A anemia hemolítica é quando ocorre hemólise. Hemólise quer dizer uma quebra. Exatamente. Antes desses 120 dias. O tempo de vida útil dela. Exatamente. Fazendo com que a gente fique com pouca quantidade na corrente sanguínea e a nossa medula começa a proliferar, né? Ela produz de uma maneira descompensada. Exatamente. Para tentar, né, compensar aquilo que está faltando no sangue sanguíneo. Isso mesmo. A gente tem alguns tipos de anemia hemolítica, a gente caracteriza como hereditária e adquirida. Hereditária, a gente tem autoimune, por deficiência de G6PD, só para que quem está em casa possa entender o que é essa G6PD, né? Que é a glicose 6-fosfato desidrogenase, que ela é responsável pela oxidação, é isso? Isso mesmo. O que acontece? Todas as células do nosso corpo possuem essa enzima e ela a principal função dela é proteger contra o efeito oxidativo, pela agressão oxidativa. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma deficiência dessa enzima, a nossa hemácia passa a ficar muito vulnerável. Então, qualquer quadro de estado febril, infecção bacteriana, viral, faz com que a gente fique com, né? Essa falta faz com que a hemácia uma deficiência, se quebre antes do tempo, causando aí a anemia hemolítica. Essa é pela G6PD. A gente tem a autoimune. O que acontece? A autoimune é quando os nossos anticorpos, que a gente fala autoanticorpos, né? Eles passam a atacar essas hemácias. Que loucura que é isso, né? Começa a achar aquilo daí estranho. Como se fosse um agente invasor. Ele se autocombate. Exatamente. Eles vão começar a atacar para destruir aquela coisa estranha, né? A gente tem 3 tipos, classifica como quente, mista e fria. Nada mais falando da temperatura corporal. Os anticorpos que fazem, né, essa função é o IgN e o IgG. Na mista, que é a menos frequente, ocorre esses 2 anticorpos. Os 2 anticorpos estão presentes na quente, quando a temperatura corporal está elevada, o anticorpo presente é o IgG, e na fria, o IgM. Aí a gente tem também a talassemia, como eu falei para você. Essa é hereditária? É hereditária, isso. É passado de pais para filhos, né? Então, o que acontece? Foi como você falou, dentro da hemácia, a gente tem uma proteína que ela chama hemoglobina. Essa hemoglobina, ela é formada por 2 pares, 2 cadeias de globina. A globina alfa, a globina beta, e elas são ligadas por um átomo de ferro. Essa daí é como ela tá normal, né? No seu estado normal. Quando a gente tem a talassemia, ocorre uma deficiência em algum desses pares de globina, sendo alfa ou beta.
Aí diminui a hemoglobina, né? Hemoglobina que, né, passa esse distúrbio todo. Exatamente, causa anemia. E tem também uma outra anemia que é bastante recorrente e que também ela é confundida com a hemolítica, que é a falciforme, né? E a falciforme, ela não quebra, mas ela provoca defeitos. Ela fica com um formatinho de foice. De foice. A hemácia, tá? Vai provocar o defeito na hemácia. Fazendo com que ela se quebre. Então, e aí fica com formato de foice, que diferencia de todas as outras. É bem nítido, né? Bem nítido. É bem nítido. E então, e as causas? O que vem a ser, Bruna? Então, Para que as pessoas não entendam. É assim, é um distúrbio que a gente já sabe que é um distúrbio, né? É uma descompensação lá das hemácias. Mas o que vem a ser essas causas assim, recorrentes, né? Tem os riscos que eles aplicam. A gente fica, na verdade, vulneráveis a infecções, né? A gente fica vulneráveis a doenças, e muitas das vezes que a gente não leva em consideração. Por exemplo, lá na adquirida, inclusive, ela pode vir, né, o nome diz adquirida, ela vem por outros distúrbios, ela vem por outras deficiências, por infecções, às vezes... transfusão de sangue, né? Então. De sangue vem também por doenças secundárias, né? Lúpus, vem também por... Lúpus eritomatoso, através também de neoplasias, né? Alguns antibióticos, né? Medicamento, olha a importância, tá vendo? A importância da gente saber como aplicar o medicamento e não se automedicar, né? A gente sente uma dorzinha aqui e ali e a tendência é a gente ir lá Tem que sempre ficar atento e se automedicar. né? Uma penicilina, inclusive, né? Ela pode provocar o paracetamol, né? Então, é importantíssimo. Assim, tem um sintoma de alguma doença, procure um médico, vai lá. É melhor, porque você conserta uma coisa... Né? Toda pessoa sabe qual é o normal dela. Tá sentindo um sintoma, uma coisa diferente do anormal, tem que sim procurar um médico. Né? No caso da anemia hemolítica, a pessoa tem muita fadiga, Que esses são os principais sintomas. Isso, principais sintomas, né? Que é dor de cabeça, fadiga, fraqueza, dor abdominal também. Tem até a batimento cardíaco, né, acelerado, a pessoa fica também com a respiração muito ofegante, né, muito cansada, amarelada, né, a pessoa tem icterícia também, pele amarelada, olhos amarelados, então tem sim que procurar, né, uma ajuda médica, né, para poder saber o porquê daquele cansaço todo. Né, de repente a pessoa acha, eu tenho... isso é normal, é fraqueza, eu trabalho muito, trabalho demais, então tenho exercícios demais durante, né, o dia todo. Então isso aí deve ser nada, mas sim, tem que procurar, porque quando se descobre... Pode ser já avançado. E aí, né, a anemia ela tem os dois tipos, né? Tem a crônica... na verdade são três, né? Porque ela tem uma fase que ela é quase imperceptível, porque ela é fraca, né? Às vezes uma leve dor de cabeça, uma tontura, sabe? Às vezes vai abaixar, dá aquela escurecida na vista. Pode ser um sinal. Outra coisa também que é bastante recorrente é assim, mau humor, né? A gente vive no estresse diário, na correria diária, e às vezes a gente não leva em consideração que o mau humor, ele pode ser sim um sintoma da anemia, né? E no caso a hemolítica, ela é bem prevalecente nisso, assim. Aí também tem a fase aguda, né? Nossa, e aguda é rápida, não? Muito rápido. Os sintomas muito rápido. acontecem de forma muito rápida. Muito rápida, invasiva, né? Então, se você tem uma dor muito frequente de cabeça, né? Dor abdominal, a respiração muito ofegante, sabe? Às vezes a pessoa não faz nenhum exercício e de repente se sente cansada. É importantíssimo não deixar de lado esses sintomas, porque ela pode ser uma anemia aguda. E se você não correr, você pode perder a sua vida, pode virar óbito em curto espaço de tempo. Mas daí também tem a crônica, não é isso? A crônica, você convive com ela?
É isso, né? Elas demoram mais, né, para aparecer. E aí você faz o tratamento e você consegue levar uma vida quase equilibrada, né? Assim, quase porque, gente, usar remédio não é legal, né? Nossa, tem os efeitos colaterais. Os tratamentos você pode, todo tratamento ele tem o uso de corticoides. Se o corticoide não fizer efeito, no caso, né, também tem o tratamento com drogas imunossupressoras, o uso também de imunoglobulina intravenosa também é muito bom, né? A transfusão de sangue também, para que a pessoa tenha sangue saudáveis também no corpo, para ajudar, né, a combater. É muito importante também fazer. E nos casos mais graves, infelizmente, né, quando a pessoa não consegue fazer o tratamento adequado ou descobriu muito tardia, né, o problema, tem que ser retirado o baço também da pessoa. Ele fica com o abdômen protuberante, inchado, né? Isso. Esplenomegalia, é isso? Esplenomegalia. Isso mesmo. Então, tem que ser retirado. Então, o importante é sempre estar ali fazendo, né, os exames de rotina, né, sempre fazer o hemograma, que é importantíssimo fazer. No hemograma, nem todo mundo sabe o que é, né? O médico pede lá, a gente, aqueles nomes esquisitos, aquelas siglas que a gente não entende, né? Mas é importante a gente se atentar para alguns dados, por exemplo, né? Porque lá vai dizer o tamanho que estão as hemácias, o formato, né? Eles têm os nomes um pouco, assim, difíceis, um pouco complicadinho, não é? Mas é importantíssimo a gente se atentar. A gente não consegue fazer a leitura, né? Nós que estamos estudando, estamos aprendendo a avaliar esses resultados. Mas eu sei que para as pessoas no dia a dia, a gente não consegue. Aliás, é bom até que não olhe para tentar entender o que está acontecendo, porque pode entender errado. Deixe isso para um profissional da saúde, né? Deixe isso que o médico olhe e te oriente da melhor forma. É o mesmo que a automedicação, a gente tentar lá interpretar um resultado, né? Se você não é um médico, se você não trabalha no laboratório, então não deve fazer isso, deve confiar no seu médico. E aí acontece o seguinte, a gente tem vários fatores, né, que estão correlacionados a isso. Sim. Não é? Histórico familiar, né? A pessoa sempre deve procurar, quando a gente está falando, um médico, porque se ele vai orientar dessa forma, né? Uma avaliação física, né? Avaliação física uma vez por ano. O histórico, né? O histórico dele. Se você tem alguma doença secundária, como a gente falou, artrite reumatoide, lúpus, neoplasia, enfim, é sempre bom tomar esse cuidado, porque pode acabar causando anemia hemolítica. Medicamentos, como a gente falou, certos medicamentos, antibióticos e alguns outros também pode causar voltura dessas hemácias. E é isso. É assim, não deixar mesmo, tá? A anemia, ela pode ser silenciosa, né? Nem sempre ela chega fazendo barulho. É comum a gente ouvir que o médico falou que eu tô com anemia, né? Então vamos lá ingerir ferro. Às vezes é uma deficiência de ferro, sim, mas nem sempre. Nem sempre. E assim, quando a gente... O que a gente pode então indicar, né? É assim, fazer uma alimentação equilibrada, cores, né? Nem todo mundo gosta de vegetais, nem todo mundo gosta de ver aquele prato colorido ali, né? Mas é importante, porque ali o nosso corpo ele é inteligente o suficiente para poder quebrar as enzimas, né? Elas quebram esses nutrientes e vão suprir a necessidade corpórea. Então as cores não estão ali por acaso, né? Então a gente fala muito em ferro, consumir vegetais verdes, né? De folhas verdes escuras. Sim, contém e é bom que consuma, mas em quantidade pequena. Você precisa consumir carne, né? Eu sei que o preço não está lá favorável, mas a gente precisa colocar a proteína animal ali, né? Para que todo o nosso organismo consiga absorver isso da melhor maneira. Sim. Não é? Então, esses cuidados são importantes. Ficar forte, né?
para que possa ajudar a combater qualquer tipo de doença que venha a ter, né? Que a imunidade nossa é a nossa defesa, né? Deixar a imunidade forte, né? Então, e aí vem de onde? Vem de remédios, vem de cuidados, né? Eu costumo falar em casa que, assim, o melhor remédio é aquele que a gente põe no prato, é aquele que descasca, sabe? Não é aquele que a gente tira ali as dragas, não, né? As dragas, graças a Deus que existem, né? Como estudantes de farmácia, a gente defende, sim, o uso adequado, né, dessas substâncias, racional, você disse bem. Porque não é porque eu tô com uma dorzinha aqui que eu vou lá me automedicar. Não, não é. Aquilo ali é longo prazo, todo medicamento é uma droga. Tem seus efeitos. A longo prazo, isso vai se acumular no organismo e acredite, ele vai cobrar, né? Então, assim, a gente tem que ser cauteloso, né? Sempre procurar um profissional de saúde. Sempre ser responsável consigo mesma. A gente tende a se anular no dia a dia, a gente tem uma dorzinha aqui e ali. A correria do dia a dia acaba impedindo a gente de ser um pouquinho mais vigilante, né? Às vezes a gente é com o outro, né? A gente é altruísta, mas com a gente mesma, a gente deixa para depois. Deixa para depois. Então, é importante, porque, olha, pode ser hereditário, ele pode ser adquirido, né? Então, a gente tem que ser... a gente tem que cuidar, exatamente. A gente tem que cuidar. Então, para a gente considerar, assim, de uma maneira geral para as pessoas, vocês têm alguma consideração específica, assim, que vocês gostariam de deixar? Além, né, claro, dos tratamentos, né, ser vigilante, ser responsável. Qualquer caso de sintomas, procurem no médico, uma avaliação. E olha, nós estamos aqui no estúdio dentro da universidade, mas a universidade não para aqui, tá? Não começa e termina em sala de aula. A gente tem feito incentivos, projetos sociais nas praças, nos shoppings. A gente tem feito vários temas importantes relacionados à saúde para levar cuidado para a população. Então, nós temos um centro clínico, né, no centro aqui de Pinda, que está de portas abertas para receber a comunidade. Tá? Tem diversos especialistas lá. Vá lá, vá passear, vá conhecer. Né? Cuide da sua saúde e siga a gente, né, nas redes sociais, que a gente está sempre com assuntos relevantes da saúde, prontos a te ajudar. A gente estuda para isso, não é? A gente estuda para isso. Obrigada por ficar com a gente até aqui. E não para por aqui, tá? Espalhe esse vídeo aí, vamos fazer outras pessoas ficarem sabendo desses assuntos, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Bruna. Obrigada, Gabriele. E vamos com tudo. Tchau.